Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Rita Pissarra, antiga diretora financeira da Microsoft. Rita tem 44 anos e é reformada, uma condição que causa inveja a muitos. Este é o tema deste episódio, para falarmos sobre como é possível chegar à reforma tão cedo. Bem-vinda, Rita. E obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado estar aqui connosco. Li numa entrevista que a Rita deu, que foi a primeira pessoa na sua família a ir para a faculdade. Também tem o recorde de idade da reforma na família? Ou é genético? Tenho os dois, o de ser a primeira pessoa a ir para a faculdade e o da reforma, que não é, a reforma, a palavra reforma em Portugal está muito associada com o facto de nos retirarmos do mercado de trabalho e recebermos um subsídio da Segurança Social, que não é o meu caso. Eu acho que isso é importante. Nós em Portugal associamos muito estes dois conceitos, não é? Receber algo da Segurança Social e retirarmos-nos do mercado de trabalho. A definição de reforma simplesmente no dicionário diz que nos deixamos de trabalhar. O que eu fiz foi retirar-me do mundo corporativo, não é que não continuo a fazer outras coisas que me apaixonam, mas acima de tudo consigo não depender de um salário de uma empresa para o meu dia-a-dia. Nem da Segurança Social. Nem da Segurança Social. Porque na verdade, e lá está, a Rita chegou aqui a um ponto que é importante deixar claro que a Rita se reforma, sai do mundo do laboral aos 44 anos, mas sem apoio da Segurança Social. Sim, é muito importante. Eu acho que isso foi algo que não ficou claro no primeiro podcast que eu gravei e gostava de fazer este esclarecimento. Voltando à minha família, efetivamente fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, o que foi um orgulho muito grande para a minha família, mas ao mesmo tempo foi um peso e uma responsabilidade muito grande para mim. Ainda há pouco tempo, eu diria que se calhar há 5 anos, eu tive um pesadelo que tive imenso tempo depois de tirar o curso, de que alguém me liga da faculdade a dizer que houve uma cadeira que eu não fiz e que lá tenho que voltar para concluir. Não está concluído. Não está concluído. Então a primeira coisa que eu faço quando acordo é ir agarrar o diploma e olhar para o... Não, está aqui. Está tudo bem, Rita, tu acabaste. E então criou eu acho que havia o sentido de responsabilidade e do peso de concluir e de ser bem-sucedida muito grande por ter sido a primeira, por haver estes olhares todos para mim. A reforma antecipada, ou este retiro do mundo corporativo antecipado, também fui a primeira na minha família. O meu pai trabalhava num banco. Na altura ele teve uma reforma antecipada quando os bancos fizeram umas reformas antecipadas, mas já foi aos 50, acho eu, 51 ou 50, e depois ele acabou por falecer aos 54. Mas pronto, eu tenho o recorde dos 44, tenho. Os seus filhos têm uma tarefa árdua. A minha filha tem uma tarefa árdua, tenho só uma, chama-se Teresa, a minha filha tem 11 anos, portanto ela tem tempo a planear. Agora, pronto, fugindo um pouco das brincadeiras, como é que se consegue chegar aos 44 anos e poder ter a liberdade, porque é disso que estamos aqui a falar, de sair do mundo do trabalho? Exato, ou seja, o que eu fiz foi comprar tempo para mim, comprar tempo para a minha família, comprar tempo para fazer o que eu quero. Como é que se chega lá? Eu posso dizer a minha receita de sucesso, claro, que eu acho que pode ser de alguma maneira replicada, mesmo tendo em consideração que vivemos numa sociedade completamente diferente, com uma carga fiscal completamente diferente e com salários hoje em dia que não são os que eu tive no início da minha carreira. Mas a minha receita de sucesso passou invariavelmente por 4 coisas. Acho que a primeira é sempre a ambição, não é? O querer crescer mais, fazer um plano de carreira em que eu delineei quais eram as competências que eu queria alcançar, qual era a função que eu queria fazer e o que é que eu teria que fazer para lá chegar. Ter a certeza que estou numa empresa que valoriza as pessoas e que me permite fazer este crescimento na minha carreira foram sem dúvidas uma das coisas chaves. O facto de ter emigrado para o estrangeiro, não é? Ter saído de Portugal, ter vivido nos Estados Unidos, em França, em Espanha, no Brasil, permitiu-me uma alavancagem financeira muito grande em que os salários são completamente diferentes. Poupar 20% de um salário de 4 vezes maior do que em Portugal é poupar 4 vezes mais do que se pouparia em Portugal, não é?
Depois o segundo ponto eu acho que teve sempre a ver com o que nós chamamos do work-life balance, não é? Este balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, porque nós só podemos ser os melhores profissionais quando somos as melhores pessoas e estamos bem connosco próprios, não é? E eu falei no outro podcast das 3 caixinhas, ou na minha pior tradução, dos três baldes, que vem dos 3 buckets, do eu, da minha família e do trabalho. E eu acho que nós, efetivamente, só conseguimos ser os melhores profissionais, conseguimos ter este equilíbrio e conseguimos priorizar as coisas que efetivamente são importantes para nós. Depois, crescemos na carreira, já temos um salário saudável, conseguimos poupar, conseguimos investir, há um momento-chave em que nós temos que tomar o grito do Ipiranga de ok, eu já tenho aquilo que aspirei, já tenho o dinheiro suficiente, há que sair. Mas para isso é preciso este planeamento financeiro. Portanto, não só o planeamento de carreira, não só o work-life balance, mas este terceiro bucket de o planeamento financeiro, que envolve viver uma vida minimalista, sem grandes consumos, sem empréstimos ao consumo principalmente, sem grandes gastos, de poupança e de investimento. Porque só conseguimos, alguém mais inteligente que eu diz, ninguém fica rico a gastar. E é isso, nós não podemos gastar dinheiro. Se há uma saída de dinheiro, que seja para um investimento e não para gastar. E esse foi um princípio grande de vida meu também, foi sempre tentar poupar o máximo de dinheiro que conseguir para criar um fundo de emergência, primeiro que tudo, e depois sim conseguir investir, fosse ele em ações ou fosse ele em imobilizado, para conseguir ter um salário ou um rendimento fixo para quando eu quisesse dar este grito do Ipiranga e deixar de trabalhar para uma empresa. E aqui depois vem a próxima caixinha da fourth bucket, que este eu acho que é o tema não tanto falado na nossa sociedade, que é como é que nós encaramos uma vida depois de termos sido CFO da Microsoft, ou termos sido professor doutor, ou termos sido CEO, ou termos sido um cargo. Não é? Porque ao fim de tantos anos numa carreira, o cargo que nós desempenhamos de alguma maneira passa a ser parte de quem nós somos. Então, qual é a nossa vida depois deste cargo que nós fizemos, não é? Há aqui uma perda de status, não é? Uma perda de importância. É quase como se houvesse uma perda de poder, não é? Há uma perda de poder, é quase... Eu quase que faço a comparação como quando nós temos um namorado ou um significant other, uma cara metade, que nós estamos há tanto tempo, há tanta complicidade, que quase que nos tornamos numa pessoa só. E a partir do momento em que há uma separação, seja por nós ou pela outra pessoa, não é? A partir do momento em que há uma separação, nós temos que nos redescobrir. É aí que o planeamento também serve para isso, imagino eu, não é? Sim, e eu quando me decidi retirar, portanto, trabalhei com uma psiquiatra para conseguir fazer esta desassociação. E uma das coisas que estava no meu plano era ficar 1 ano e meio, 2 anos, para ponderar o que é que eu queria fazer a seguir. Descobrir aquilo que eu efetivamente gosto e onde eu vou dedicar parte do meu tempo, que não seja para a família e para mim e para os amigos. Só que eu gravei o podcast e de repente ficou viral e eu não tive 1 ano e meio, não tive os 2 anos para fazer este novo plano. Não de carreira, mas um plano de vida, neste caso. Então tem sido um bocadinho aprendendo e andando à medida que eu vou, mas sempre com a orientação de que eu gosto muito de ajudar pessoas e gosto muito de ensinar, de passar de conhecimento, de falar em público. Portanto, agora é sobre juntar estas minhas 2 paixões. E ser uma coisa mais natural do que outra coisa, não é? Exatamente. Não tão planeada quanto aquilo que era expectável. Rita, foi fácil chegar ao momento em que pôde decidir sair do mercado de trabalho? Não houve sacrifícios pelo meio? Há pouco dizia que é preciso fazer uma vida desprendida, com pouco peso de gastos. Houve sacrifícios? Houve, há sempre, não é? Não só em termos financeiros, não é? Não só de viver uma vida minimalista, mas também pessoais. Eu vivi 12 anos fora e eu deixei a minha mãe com uma doença terminal em Portugal ao cargo da minha irmã, e quando fui viver para o Brasil
Eu estava nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado, numa reunião quando a minha mãe faleceu, e estar longe quando este tipo de coisas acontecem, estar a 2 voos de distância sem saber que se consigo chegar a tempo ao funeral, tem um peso enorme na nossa vida e põe-nos até a equacionar tudo aquilo que nós somos, não é? Não é fácil. Eu acho que ir viver para fora e deixar a família, os amigos e tudo aquilo que nós conhecemos e que nos é familiar não é uma decisão fácil, e eu acredito que nem todas as pessoas tenham a estrutura, provavelmente, a estrutura, a coragem, a vontade até de abdicar de tudo isto por um salário melhor, por uma vida melhor, por uma reforma aos 44, ou por um retiro do mundo corporativo aos 44. São talvez às vezes noites de muito trabalho, diretas, que são feitas quando é preciso, de muito compromisso, de tentar sempre ser o melhor profissional que existe. Há muitos sacrifícios, não é? Há aquela fotografia que é um gráfico que mostra um iceberg, não é? Em que a ponta do iceberg que está à tona da água é o sucesso, que é isso que nós vemos, não é? Nós vemos a ponta do iceberg, que é o sucesso, mas tudo que está abaixo da linha da água, não é? Que são as frustrações, a quantidade de vezes que eu recebi que às vezes não. tem uma dimensão muito maior, não é? Do que a ponta que se vê. Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu me movi do Brasil para Miami, eu candidatei-me a 4 posições. A de Miami foi a 5ª posição que eu consegui. Ou seja, não é que eu recebi todas as posições de mão empeijada e tudo correu às mil maravilhas. Eu tive que lutar, e também ouvi muitas vezes: só conseguiste a posição porque és uma mulher, e chorei e lutei, e também tive managers que não foram tão amigos, e também tive business partners que me fizeram a vida negra, mas na realidade são com esses que a gente aprende mais. Custa muito, mas aprendemos muito. Portanto, há muitos sacrifícios, há uma luta, há um querer muito grande para se conseguir atingir. Costuma-se dizer que a sorte dá-me trabalho. Certo. E confirma-se, não é? E confirma-se. Sim. Esta minha pergunta foi porque parece fácil, não é? Nós vemos as outras pessoas a conquistar coisas e parece sempre fácil, e é tudo mão beijada, e é tudo fácil. E é importante também, quem nos está a ouvir e a ver, tenha essa percepção de que muitas das conquistas que se fazem implicam sacrifício, seja pessoal, seja outro tipo de sacrifício, seja fazer escolhas muito mais refinadas, por assim dizer, e daí eu perguntar se não houve sacrifício pelo meio, porque normalmente há, não são... E nem todas as escolhas que eu fiz na minha vida foram acertadas. Atenção, o meu marido diz, mas a frase, eu tenho que ir ver de quem é esta frase, eu não sei de quem é, mas ele diz: I never lose, either I win or I learn. Ou seja, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Portanto, também houve decisões na minha vida que podem não ter sido as mais acertadas no momento, mas eu aprendi algo com elas para não voltar a fazer o erro e para o futuro conseguir fazer de forma diferente. Mas eu acho que, acima de tudo, o querer, o ter ambição. Eu sou da Serra das Minas, eu estudei na secundária de Mãe Martins. Quer dizer, à minha volta era a linha de Sintra, com a realidade que nós conhecemos. Só que eu quis mais, eu lutei mais. Eu não vim de uma vida de privilégio, eu não vim de famílias ricas, eu não herdei uma casa na Quinta da Marinha. Aliás, eu não moro na Quinta da Marinha, que saibam, eu moro em Carcavelos. Eu tive que lutar, tive que aspirar, tive que ter ambição, tive que ir atrás dos meus sonhos, tive que planear. E eu acho que é isso que eu posso ensinar às pessoas, a planearem a vida, a fazer... Em que é possível, não é? Em que na é verdade, possível. É porque esse é o sonho que todos temos, que de facto é possível, e há casos que demonstram isso. Ainda assim, implicam sacrifícios. Certo. Recuando um pouco e pegando naquilo que a Rita agora partilhou, que não vem de um núcleo privilegiado, por assim dizer, como é que se tem essa percepção? Hoje em dia talvez falemos mais destes temas do que falaríamos há 20, 30 anos. Portanto, como é que a Rita teve essa percepção, ainda que venha de uma área boa para ter essas antecipações? Qual foi o gatilho que lhe levou a perceber que tinha que fazer este caminho? O
O caminho de ter independência financeira? Sim. Antecipar essa independência financeira, não é? Eu acho que, bem, para já... Porque teve que começar muito cedo, não é? Eu acho que o que os meus pais me ensinaram foi que o dinheiro é importante na vida das pessoas, não é? Eu acho que em Portugal existe muito este estigma de que o dinheiro é sujo, não podemos falar de dinheiro é falta de educação. Ok, não é? Eu sou portuguesa e eu percebo o conceito, não é? Nós, quando conhecemos alguém em Nova Iorque, perguntam-nos como é que te chamas, onde é que trabalhas and what's your net worth? Ou seja, quanto é que ganhas? Quanto é que tu vales? Na realidade, Sim. quanto é que tu vales? E, quer dizer, fazer esta pergunta em Portugal era que esta pessoa está completamente louca. Alguma vez vou perguntar isto a alguém e se alguém me perguntasse isto em Portugal, eu disse, mas... Falta de educação. Falta de educação, que horror. Mas eu acho que os meus pais sempre me passaram esta noção de que ter dinheiro para não se passar necessidades é o principal. E, portanto, eles sempre nos passaram o conceito, a mim e à minha irmã, de que nós temos que ter um trabalho, temos que ter uma profissão estável que nos dá um rendimento para não passarmos necessidades. E eu vivi toda a minha infância e toda a minha adolescência com este conceito de que eu tenho que ter um trabalho estável, que me dê um salário estável para eu não ter dificuldades financeiras. Eu adoro arte, eu adoro pintar, adoro desenhar, adoro fazer tudo o que sejam coisas com as mãos, mas pela educação que os meus pais me deram, eu sabia que essa não era uma área que eu poderia... A saída profissional. Não é? Exatamente, que eu poderia seguir. Portanto, qual é a tua outra paixão? É matemática. Ok, então vamos por aí, não é? Depois tive o professor no secundário de TOE, de Técnicas de Organização Empresarial, que me falou em auditoria e que se eu gostava de contabilidade, que a auditoria era um lugar onde eu ia trabalhar muito, mas podia receber muito dinheiro, aquilo tudo me fez muito sentido. E depois, eu acho que a segunda parte foi também o facto dos meus pais terem falecido, o meu pai com 54 anos de ataque cardíaco e a minha mãe com 59 de mieloma múltiplo, me puseram a pensar que nós nem sempre vivemos os anos que nós temos em mente, não é? Essa idade da reforma é aos 66 e 4 meses. Uhum. E se o meu pai faleceu com 54 e a minha mãe falecer com 59, ou seja, o meu historial não é o mais positivo, porque é que eu hei de estar a trabalhar até aos 66? A partir desse momento eu fiz o meu plano de carreira para me retirar aos 50 anos e todas as chefias com que eu tive, todos os managers com que eu trabalhei, eu sempre lhes disse, aos 50 anos eu vou parar. Portanto, eu tenho que atingir os meus objetivos até aos 50 anos, porque a partir dos 50 anos eu não quero mais fazer isto, porque eu posso... Quer fazer outras coisas. Quer fazer outras coisas. Eu não sei quantos mais anos vou viver a partir dos 50. O meu historial de família diz-me que não são muitos mais. Portanto, eu tenho que planear. E então, nisso tudo, a partir daí eu comecei a fazer também o plano financeiro. Digo, ok, eu tenho que apertar o cinto, como é a expressão portuguesa, não é? Tenho que poupar, tenho que efetivamente fazer investimentos para conseguir dinheiro e conseguir um rendimento estável para me poder retirar quando... Neste caso, aos 50, quando chegasse a essa idade, e depois aconteceu um monte de coisas, aconteceu uma pandemia, aconteceu a bolsa valorizar mais, não é? Exato. Nem sempre as coisas acontecem como nós planeamos. Isso é uma coisa boa também, é que um plano, tanto o plano financeiro como o plano de carreira ou um plano de competências, ele tem que ser um plano dinâmico, não é? O meu plano de carreira que eu fiz em 2005, quando entrei para a Microsoft, não era o mesmo que eu tinha em 2018, quando efetivamente conquistei o meu cargo de sonho, aquele para o qual eu trabalhei durante aqueles anos todos, que era o de ser diretora financeira. Os planos evoluem à medida que nós vamos atingindo objetivos ou que vamos recebendo não e vamos ajustando, eles vão se transformando. Eu, antes de ter uma filha, eu tinha mobilidade para qualquer país no mundo. Mandassem-me para que país fosse, eu ia trabalhar com muita alegria. A partir do momento em que a Teresa nasceu, ir para um país onde há uma instabilidade social, uma instabilidade política... Fora de questão, exato, não é? Para mim deixa de estar fora de questão. As prioridades mudam, não é? Que contas é que fez? Quais foram, dentro desse planeamento, que contas é que fez e o que é que fez para poder antecipar, para ter como objetivo os 50 anos, não é? Foi antecipado, mas os 50 anos era o objetivo. Sim. Bem, há um movimento FIRE, o Financial Independent Retire Early, Independência Financeira Reforma Antecipada, que diz que temos de ter 25 vezes os nossos gastos anuais.
eu não segui esse modelo, para ser honesta, porque para mim um modelo onde nós dizemos que temos de ter 25 vezes os nossos gastos anuais e depois vamos tirando 4% daquilo que nós poupamos, a mim ia-me dar, lá está, com a educação que os meus pais me deram, começar a ver o valor das minhas poupanças a diminuir todos os anos, eu ia ter um colapso nervoso e ia morrer de ansiedade antes de chegar aos 50. Portanto, para mim, e percebo que o movimento FIRE e... Sim, há várias métodos, várias correntes. Estratégias. Sim. O que eu fiz foi, calculei, e nisso eu recomendo a toda a gente que faça uma análise de quanto é que gastam por mês, por ano. Quanto é que gastam em bens essenciais, água, luz, gás, casa, comida. O que é que precisam para viver, não é? O que é que precisam para viver? Esse é o conceito de bens essenciais. Depois, o que é que gastam em bens supérfluos, que são aqueles... que vivemos sem eles. Vivemos sem eles, mas são nice to have. De alguma maneira nos acostumamos a tê-los, ou por um luxo, ou por um capricho, mas que na realidade gastamos dinheiro com eles. E quanto é que poupamos por mês. E façam essa análise e consigam perceber, ok, se eu gastar isto em média todos os meses, dos bens básicos, não é? Eu parto do pressuposto que já abdicaram dos bens de luxo, ou que pelo menos filtraram bastante o que não são os bens essenciais, quanto é que eu preciso ter de rendimento alternativo? Portanto, o que eu fiz para mim foi, ok, cheguei a um número, vamos supor, 5, cheguei ao número 5. Isto é quanto é que eu preciso para viver todos os meses. Então eu preciso de alguma coisa que me dê um rendimento estável todos os meses, que seja equivalente a 5 mais uma taxa de poupança. Certo. Ok? E o que é que eu fiz? Ok, tenho X casas que me dão rendas no valor de 4, tenho mais ações que me dão dividendos no valor de 1 e tenho mais X que me dá um rendimento de palestras, o que seja, mais no valor de tal, 6. Pronto, com isto eu tenho um rendimento de 6 que cobre as despesas mensais de 5 e sobra-me 1 para ir investindo novamente e continuar a crescer o património. Portanto, essas são as contas, ou seja, o que eu noto é que há muita gente que não faz as contas. Não estou a falar das pessoas que ganham o ordenado mínimo nacional, ok? Certo. Essas pessoas, eu tenho a certeza absoluta, eu tenho a certeza absoluta que fazem contas à vida para perceber onde é que o dinheiro está a ir e porque o dinheiro não nasce nas árvores e não se multiplica sozinho e as pessoas devem com certeza estar a fazer contas à vida porque é, infelizmente, a realidade má que vivemos em Portugal. Mas eu estou a falar das outras pessoas que já ganham um bocadinho mais e que de alguma maneira perderam o controle de quanto efetivamente é que estão a gastar e onde. Portanto, eu recomendo a essas pessoas que se sentem num Excelzinho, que é uma grande ferramenta. Uma folha de papel, nem precisam de complicar, exato. Não é? Uma folha de papel e ponham em diferentes grupos quanto é que gastam, cada um, peçam um extrato bancário, se não conseguirem no banco, tirem online, onde quiserem, tirem um extrato bancário e vejam efetivamente para onde é que o vosso dinheiro está a ir. Consciência é o segredo, não é? Portanto, as contas que a Rita agora partilhou são as contas que a Rita fez agora no final, porque essas casas e esses investimentos tiveram que ser feitos antes, não é? Portanto, ou seja, a Rita há pouco dizia, primeiro fiz o meu fundo de emergência e a seguir parti para outro tipo de coisas, não é? Sim. Portanto, a possibilidade de o fazer obrigatoriamente passou por investir, não chegava a deixar o dinheiro no banco, não é? Não, então, mas se a taxa de juros está a 1,5% e a inflação está ao dobro disso ou mais, quer dizer, todos os anos vamos perder o quê? 1,5% pelo menos se deixarmos o dinheiro num depósito a prazo. Chama-se isso o peso da inflação, não é? E quando a inflação, que é a perda do poder de compra, está mais alto do que a taxa de juros que o banco nos dá, ou seja, o valor que o banco nos dá do nosso dinheiro... Estamos cada vez a perder mais dinheiro. Estamos a perder dinheiro, ou seja, todos os dias... Sem essa percepção, que normalmente as pessoas não têm essa percepção, mas na verdade Sim. Estamos a perder dinheiro. Exatamente, estamos a perder dinheiro todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Rita, no meio de todas as decisões que teve que tomar para chegar aqui, quais foram as mais difíceis? As mais desafiantes? As mais desafiantes... As que mais me marcaram, já foi a primeira vez que eu fui viver para fora. O meu pai já tinha falecido, e eu deixei a minha mãe, deixei a minha irmã e deixei um namorado, que tinha na altura, que agora é o meu marido, e deixei o meu marido em Portugal e fui viver para Seattle.
e lembro-me deles me irem deixar ao aeroporto e pronto, adeus, boa viagem e tal, e de estar a andar, não é, em direção à segurança, que eles não podem passar depois da segurança, não é, estar a andar em direção à segurança e pensar, se eu olhar para trás agora, já não vou, já não vou. E é difícil, não é? Porque uma pessoa vai sozinha, sem ninguém, eu nunca tinha vivido lá, quer dizer, já tinha ido dois dias, mas não tinha ido, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, não tinha família. Portanto, ir viver para um sítio sozinha, onde não se conhece ninguém, fazer um trabalho novo, tudo novo, é muito, mas muito intimidador, muito. Portanto, eu acho que essa decisão para mim foi muito dura. Não me arrependo nada. A esta distância, a esta distância, mas lembro-me na altura de sentir o coração pequenino, e lembro-me também de acordar muito cedo de manhã, porque Seattle, não é? São menos 8 horas. Acho que é assim. É na costa este dos Estados Unidos, de não fazer surf, nada, e de fazer Skype calls, na altura, quando ainda havia Skype, fazia Skype calls com a minha mãe, e a minha mãe dizia-me, ai Rita, mas estás tão branca, estás doente. E eu, não, mãe, não apanho sol, aqui não há sol, isto está sempre cinzento, mãe, está sempre cinzento, não há mar. Não há nada, não há nada, isto é uma tristeza. Não é? E estava lá sozinha, e depois Seattle é uma cidade, e Redmond são cidades fantásticas para se viver, ou seja, é tudo muito estruturado, tudo muito limpo, tudo muito organizado, mas a realidade é que culturalmente as pessoas casam muito cedo, aos 23 anos, 24 anos casam. Portanto, eu quando fui com 28, as pessoas já eram casadas, já tinham filhos, e eu fui, não era solteira, tinha um namorado, mas estava sozinha. Sim. Portanto, era muito difícil de fazer amigos, de criar amizades. Foi muito duro a primeira experiência. As culturas são sempre muito difíceis, não é? Sim. Por exemplo, no Brasil também foi uma adaptação bastante difícil, porque tive uma filha, não é? Ou seja, era tudo novidade para mim. Agora como é que eu consigo gerir uma carreira, uma filha? Há muitas coisas difíceis de se fazer. A vida não é fácil, viver vidas não é fácil. Já falei sobre a decisão de ter ido e deixado a minha mãe com uma doença terminal. É sempre extremamente difícil. Acho que outro momento difícil da minha carreira foi quando tive um manager menos amigo, menos simpático, digamos assim. Porque todos nós, às vezes, temos managers. Há até um ditado em inglês que diz "We don't quit companies, we quit managers". Nós não deixamos as empresas, nós deixamos os managers. E é efetivamente chefias que às vezes são tão pouco amigos, para dizer uma palavra menos má, para não ser muito agressiva, não ser hostil, que nos fazem até duvidar do nosso próprio valor. Fazem-nos questionar se nós seremos bons profissionais ou não, que se seremos competentes ou não. E esse também foi um momento muito difícil da minha vida, quando eu tive esse manager que foi menos amigo e que me fez duvidar do meu próprio valor ao fim de uma carreira de 15 anos. São momentos muito, muito difíceis na nossa vida e que acontece a todos. Não me estou a queixar, como eu disse, é aí que nós aprendemos mais, mas são momentos difíceis na nossa carreira que temos que aprender a lidar com eles. Certo. Rita, já aqui disse que fez investimentos para conseguir chegar até aqui. Consegue apontar no seu percurso de investidora qual foi a sua melhor decisão financeira e a pior, a que correu mal? É a mesma, eu posso contar. Quando estava a viver em Seattle, eu tinha ações da Microsoft, tenho ações da Microsoft, e as ações estavam a 36. Foi em 2008, salvo erro. Acho que foi em 2008. Cris? As ações estavam a 36. Foi na altura que a Microsoft estava a ponderar comprar o Yahoo. Portanto, isto é informação pública, não é confidencial agora. E as ações estavam sempre a 20, 23, 24 e de repente subiram para 36. E houve uma onda, toda a gente entrou em histerismo a vender ações da Microsoft. E eu pensei, se calhar eu devia vender ações da Microsoft. E então pus uma ordem de venda se as ações chegassem a 40. Disse, se as ações chegarem a 40, pus uma ordem de venda. Se as ações chegarem a 40, vendo ações.
O que é que aconteceu? Como eu estava, se calhar ainda estou, deve demorar uns anos até sair, no Inside Traders List, ou seja, na lista de que quem não pode transacionar ações quando quer porque tem informação privilegiada. E, portanto, só aqui para enquadrar, a Rita estava dentro da Microsoft, portanto, até podia não ter, mas há o risco de ter informação privilegiada e nesses casos, e há imensas pessoas com entidades e profissões que têm esse tipo de coisas, não podem transacionar aqueles títulos. Portanto, neste caso, a Rita não poderia vender as ações da Microsoft. Comprar sim, mas vender não. Não, mesmo comprar não posso. Não posso fazer nenhum tipo de transação. Ou seja, elas estavam a 36, eu ponho uma ordem de venda se chegassem a 40, porque não estava no blockage period, não estava no período de blocking. Naquele momento eu podia, mas elas estavam a 36 e eu disse, olha, se chegarem a 40, vendam. O que aconteceu? Quando elas chegaram a 40, eu estava dentro do período de blockage e as ações não foram vendidas. Porque não podia transacionar, não é? Mas eu, como tinha posto a ordem antes, não sabia se iriam chegar ou não, mas de qualquer maneira a ordem não pode ser executada porque estava parte do período de bloqueio. Ou seja, foi uma má decisão, porque agora olhando para trás, agora estão a 300 e tal, não é? E ao mesmo tempo foi uma boa decisão, porque como estava no bloqueio não vendi. Acabou por ser ter um resultado feliz, não é? E isso de facto demonstra bem que os investimentos são uma questão de tempo, não é? Porque naquela altura $40 por ação da Microsoft parecia... Sim, quer dizer, já era um ganho de 50%, incrível. Não é? Porque elas estavam a 20, tinha algumas a 17, 20, 23. Se fossem a 40, quer dizer, era exatamente, era o dobro, se calhar umas um bocadinho mais do dobro, outras um bocadinho menos do dobro, não interessa. Mas já era um grande negócio. Sim. Mas agora olhando para trás era um péssimo negócio. Mas isso... Sim, não é possível antecipar no momento em que decidimos fazê-los. Ainda não temos o carro do regresso ao futuro, senão... A Rita já disse aqui que tem uma filha, que é a Teresa. Já incute alguns conceitos que poderão permitir à Teresa chegar à reforma antes dos 44? se ela souber gerir o que eu lhe deixo, ela consegue, não sei. Eu acho que o principal, a Teresa tem 11 anos, a principal informação que eu lhe tenho passado é a questão da poupança, é a questão de saber gerir o dinheiro que eu lhe dou, porque eu dou-lhe uma mesada, saber gerir o dinheiro que os tios avós lhe dão e de saber poupar, saber que o dinheiro tem um valor, que o dinheiro custa a ganhar e que é importante sabermos geri-lo bem, porque dá muito trabalho ter muito dinheiro. E é fácil, não é? Ele desaparecer. É muito fácil. É muito fácil gastar. Aliás, havia um programa nos Estados Unidos que eu acho que toda a gente devia de ver, que era Como a Lotaria Arruinou a Minha Vida. Casos, não é? Casos reais de pessoas que ganharam imenso dinheiro com a lotaria, com o jogo e de repente... Nada. Porquê? Porque são pessoas normalmente que não têm uma literacia financeira e, portanto, quando se veem com muito dinheiro, acham que de alguma maneira o dinheiro não vai acabar. Portanto, que ele é infinito e não conseguem fazer uma gestão do dinheiro. Por isso é que eu acho que é importante para as crianças de idade terra perceberem quanto é que eles têm, que se gastarem aquele dinheiro não vai haver uma reposição fácil. E, portanto, eles têm que gerir bem com o que eles querem e o que eles necessitam muito ter e o que é o nice to have. É já este conceito de o que é que são bens essenciais para eles e o que é que não são bens essenciais e que só têm este dinheiro. Uma coisa muito importante, que já falámos, não é? E que eu não quero que a minha filha sofra isso, é falar sobre dinheiro. Eu preciso... Não falar sobre dinheiro, não é? Exatamente. Eu preciso falar sobre dinheiro com ela para ela não ter... vergonha de me perguntar quando tem dúvidas, para perceber o valor do dinheiro no tempo e no presente, para não existir este tabu de não vamos falar sobre dinheiro porque dinheiro é feio e é sujo. Temos que falar sobre dinheiro para se aprender, porque é falar que a gente aprende. Essa partilha ajuda-nos, lá está, a fazer melhores escolhas, a ter melhores decisões, a perceber o que é que podemos fazer, não é? Sim. Rita, pensando nas pessoas mais jovens, nos jovens que estão a acabar a universidade e que estão a começar a enverdar por uma carreira, consegue partilhar algumas dicas que lhes deem aqui estrutura para ambicionarem uma reforma antecipada? Eu acho que, acima de tudo,
pensem em trabalhar para empresas, se não vão ser empreendedores, vão trabalhar por conta de outrem, tentem candidatar-se a empresas que valorizem os profissionais, empresas com as quais vocês se identificam com a missão e com os valores da empresa, mas que acima de tudo valorizem as pessoas e queiram ver as pessoas crescer. Por exemplo, eu dou um exemplo, quando eu estava no Brasil, eu recebi uma proposta de uma outra empresa de tecnologia, uma concorrente, para fazer um processo de entrevistas, para mudar para lá. Eu sempre disse, eu estou bem na Microsoft, eu não quero ir a lado nenhum. Não, mas venha-nos ouvir, mas tanto me chatearam que, ok, faço uma reunião com vocês. E eu só fiz uma pergunta, eles falaram, venderam uma empresa, que tinha um passarinho, venderam uma empresa durante imenso tempo. E eu só fiz uma pergunta que foi, se eu aceitar ser, na altura era CFO dessa empresa no Brasil, se eu aceitar esta função, quanto tempo é que eu tenho que fazer esta função até poder evoluir mais na carreira e mudar-me de país? E eles olharam para mim como se eu tivesse perguntado. Uma coisa estratosférica, exatamente. Não é? Quer dizer, não sei, talvez 10 anos, pelo menos, e depois, quer dizer, uma carreira internacional, não sei, nunca foi feito, mas podemos abrir uma exceção, podemos ver como é que... Pronto, e aquilo para mim... Não valia a pena. Não valia a pena, porque eu sempre ambicionei ter uma carreira internacional, sempre ambicionei crescer mais e ganhar mais competências, fazer a mesma coisa 10 anos, seguramente não sei quanto é que eu estava a aprender nos últimos 7, 6 anos que estivesse a fazer a função, não é? E a fazer mais do mesmo repetidamente. Portanto, conselho para os jovens, procurem empresas que vos valorizem enquanto profissionais. Se na empresa onde vocês estão não vos valorizem, procurem mudar, procurem sempre crescer e adicionar mais competências ao vosso currículo e equacionem talvez ir para fora, não só pela capacidade financeira e a alavancagem que vos vai dar, mas também porque se vai abrir o vosso mundo muito, ver maneiras diferentes de encarar problemas, maneiras diferentes de fazer negócio. As culturas, não é? Cultura, outros riscos de inflação, dollar availability, há tanta coisa que se consegue aprender com uma carreira internacional e ficando só em Portugal, com certeza há pessoas que conseguem ter carreiras muito boas, mas eu acho que são oportunidades mais limitadas. Normalmente as pessoas associam, os portugueses associam muito a ambição e dinheiro a coisas más, como a Rita já falou do dinheiro, mas a ambição tem uma conotação normalmente também muito suja, não é? Ambiciosas. Mas na verdade estes dois fatores não têm de ser encarados como uma coisa negativa e portanto são duas receitas ou duas ambições que podem fazer toda a diferença na vida das pessoas. Não precisamos de atropelar ninguém para sermos ambiciosos, não é essa conotação. Quando a Rita fala de ambição, sempre fui uma pessoa ambiciosa, não é essa a conotação que tem, não é? Claro que não, e isso é um ponto muito importante. Eu acho que em Portugal existe muito este pensamento de que se alguém está bem foi porque passou por cima de alguém, ou se alguém conseguiu algo foi porque outra pessoa deixou de conseguir. Não necessariamente, não é? Ter ambição é querer crescer, é conseguir ser todos os dias melhor. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo chegou onde chegou sem ambição? Não, ele ambicionava ser o melhor do mundo e por isso... Trabalhou muito, fez muito exercício físico. Quando os outros iam-se embora, ele continuava a treinar. Isso é ambição, é querer crescer, é querer ser melhor. Não é em prejuízo de outra pessoa. Somos nós que queremos ir mais longe e por isso trabalhamos melhor, trabalhamos mais tempo, damos mais o litro, conseguimos lutar muito e fazemos planos de forma estruturada. Porque às vezes também é preciso um bocadinho de sorte, não é? Mas queremos muito. Eu acho que essa para mim é a definição de ambição. É eu sei o que eu quero e quero muito e vou dar tudo de mim para lá chegar. Isso para mim é a definição de ambição. É uma vontade interior que me leva a querer ser melhor e ir mais além. Rita, estamos mesmo no fim. Ai, já! Estamos mesmo no fim e podíamos estar aqui muitas horas a conversar com estas partilhas muito boas. Vou terminar por perguntar, no final de contas, tendo em consideração que a Rita já se assumiu como sendo ambiciosa e querer sempre mais, o
que é que vai fazer agora na sua reforma? Bem, eu reformei-me para ter tempo, coisa que eu agora não tenho. Portanto, eu acho que vou continuar a ambicionar ter tempo, porque tempo é dinheiro. Mas eu, fora de brincadeiras, estou muito feliz por conseguir passar a mensagem, por inspirar algumas pessoas, por nem que seja por as pessoas a questionarem-se sobre o seu plano de carreira, sobre o seu plano de vida, sobre o seu plano financeiro, as suas poupanças. Eu estou muito feliz por ter despertado esta curiosidade nas pessoas e esta inspiração. O que eu quero ser quando for grande, quero continuar a inspirar pessoas, quero ter tempo para mim e quero continuar a ser feliz. Obrigada, Rita, por ter aceitado o nosso convite. Hoje temos de ficar por aqui. Este foi, no final de contas, com Rita Pissarra, a ex-diretora financeira e reformada antes dos 45 anos. Uma inspiração a seguir. Quanto ao Doutor Finanças, continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.